Muito bom, pessoal. Vamos falar então do cimento de ionômero de vidro. Esse material, vocês têm que conhecer tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Porque cai muito em processo seletivo. Ionômero de vidro é incrível. Cai para a prova de dentista, cai para a prova de ASB, cai na prova de TSB. Sempre tem uma questão sobre cimento de ionômero de vidro. Vamos falar um pouquinho desse material. Bom, primeiro, como definição, é um material amplamente utilizado na odontologia, tá? Ele possui biocompatibilidade com os tecidos dentários. O que seria biocompatibilidade? Os dois se dão muito bem, tá? É um material que se dá muito bem com a estrutura dentinária. É incrível, tá? Eles têm uma relação muito bacana. Bem como o grau de resiliência semelhante ao dente. O que é resiliência? A capacidade de absorção de impacto. É muito próxima da do dente, né? E além disso, adesividade. Olha que coisa boa, ele é adesivo. Então ele vai ter o quê? Uma propriedade que o óxido de zinco eugenol não tem, adesividade, tá? O que proporciona uma adaptação restauradora muito boa e duradoura. Tanto que esse material, em muitos quadros clínicos, é utilizado como obturação definitiva, tá? Uma restauração definitiva, muitas vezes. Combinado? A sua reação química libera calor. Entendam isso. Quando o pó e o líquido começam a reagir, a mistura dos dois começa a liberar calor. Tá? Por que isso é importante saber? Porque caracteriza uma reação do tipo exotérmica. Exo, que libera, termia, calor. Exotérmica, libera calor. Já caiu em prova para mim, de dentista. A reação que se dá pelo cimento de vidro é do tipo exotérmica, tá? Não se esqueçam disso que pode cair em provas futuras aí para vocês. E vai ocorrer como essa reação? Quando eu aglutino o pó no líquido. Olha esse termo, gente, aglutinação. É outra dica que eu dou para vocês. Não fazemos espatulação no cimento de ionômero de vidro. Nós fazemos aglutinação, ou seja, eu jogo pó em cima do líquido e faço uma mistura extremamente suave para fazer com que o pó seja absorvido pelo líquido. Isso se chama aglutinação, que vocês vão ouvir falar muito esse termo aí no módulo 3 também, lá nas aulas de inserção e distribuição de material, tá? E aí nós temos dois principais ativos desse produto, que é o pó, representado pela sílica. A sílica, para quem não sabe, é a matéria-prima do vidro. Então, todo vidro tem sílica, por isso que se chama cimento de ionômero de vidro, porque ele tem sílica. Depois eu vou falar da composição. E o líquido, cujo principal fator é o ácido poliacrílico. Ok? Deixa eu ver que alguém está entrando aqui também na aula. Vamos autorizar a entrada, volta a tela. Aí, voltou. Né? Que tem o quê? O ácido poliacrílico, que é um ácido que ele serve para preparar a cavidade e para preparar o cimento de ionômero de vidro. Vocês vão ver nas aulas de inserção e distribuição de material obturador no módulo 3, vocês vão ver o quê? Que a gente faz um condicionamento do dente com esse ácido, que é o líquido do ionômero, para a gente poder fazer o quê? Uma maior adesividade desse material, tá? Vocês vão aprender isso aí lá no módulo 3. Hoje é importante saber essas propriedades que eu estou falando, né? Uma coisa legal é que o fabricante, todos os fabricantes me fornecem um kit para o preparo desse material, que é composto do quê? Do medidor, né? E de uma padronização de gotejamento. Então isso faz com que eu prepare todas as vezes o sieve da mesma forma, né? Não é olhômetro, que nem é um pouquinho lá na preparação do OSI, como eu falei para vocês. Aqui não, a gente tem uma regra. E se você não segue essa regra, o material perde propriedades, tá bom? Ele também é um material que ele é preconizado para quê? Para a técnica do ART. O que é o ART? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em sala de aula aí. Se não ouviram, eu vou falar para vocês pela primeira vez. O ART é uma modalidade restauradora, né, de fazer obturação preconizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O que significa ART? Atraumatic Restorative Treatment, ou seja, tratamento restaurador atraumático. Tratamento restaurador atraumático.
Tá? O que seria esse ART, então? É quando eu não uso instrumentais de corte para tirar cárie. Eu raspo aquele material manualmente e posiciono o cimento de ionômero de vidro. Então a gente não faz uma remoção total da cárie, a gente remove só parte da cárie. Né? Por que é traumático? Porque eu não uso motor. Não uso motor. Onde eu faço isso? Em crianças. Ou quando a necessidade impedir a realização de um material, uma restauração mais definitiva. Como, por exemplo, um paciente que está acamado. Um paciente que está, por exemplo, no leito de um hospital, né, que eu preciso tampar o buraco do dente dele. Literalmente é isso. Como é que eu vou fazer? A técnica traumática. Então, tem indicações específicas, eu não vou sair fazendo isso aí à torta e direita. Tem que ter uma indicação bem restrita para poder fazer o ART. E qual que é o material obturador de eleição para o ART? O cimento de ionômero de vidro. Tudo bem? E além disso, nós temos muitas indicações do CIV de acordo com aquilo que a gente se propõe. E temos tipos diferentes de cimento de ionômero de vidro que a gente vai ver agora na sequência. Então, em resumo, quais são as principais propriedades do cimento de ionômero de vidro? Vamos lá, ó. Biocompatibilidade. Ele é biocompatível, como eu já falei para vocês. Adesivo, muito bom porque ele agrega-se ao esmalte e à dentina. Boa resistência à abrasão, ele é mais resistente que o óxido de zinco. Estético, ele possui cores diferentes, pode ser A1, A2, A3. Libera flúor, olha que coisa interessante, libera flúor. Então isso faz com que a sensibilidade pós-cirúrgica seja bem menor. E além disso, vai, né, de acordo com o que vocês aprenderam lá em preventiva, estão aprendendo, você consegue dar o quê? O maior fortalecimento do flúor em direção às estruturas, que é a formação da fluorapatita. Né? É quando a gente consegue devolver, né, os minerais perdidos para o dente. É o processo de desre. Então ele ajuda muito em relação a esse processo. E resiliência, que possui o quê? A capacidade de absorver impactos, né, muito semelhante ao dente. Tá? Então são muitas coisinhas aí que ele tem de propriedade, assim dizendo. Tá? Tipos de cimento de ionômero de vidro. Nós temos muitos tipos de cimento de ionômero de vidro, tá? Temos o restaurador, o forrador e o de cimentação. Então, o CIV-R é para restauração, o F para forramento e o C para cimentação, ou seja, fazer a colagem de prótese parcial fixa. Essa é a principal indicação, tá? Então, fica fácil entender. O CIV restaurador é para restaurações provisórias e definitivas, o F forrador para o forramento de cavidades profundas e o CIV cimentação, né? Cimentação de próteses e restaurações indiretas quando necessário. Um parênteses, uma observação. Existem alguns tipos de cimento de ionômero de vidro que são fotoativados. Ou seja, eu coloco ele e ele não vai endurecer naturalmente. Os outros é uma reação. Ele vai endurecendo. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Uma fotopolimerização é necessária para endurecer ele, para enrijecer ele, tá? Então, o cimento de ionômero de vidro pode ser também fotoativado, tá bom? Fotoativado, tá? E quais são os principais aí agentes do pó e do líquido? Isso aqui é só para ilustrar, né? Eu não vou exigir nada de conhecimento de vocês, mas olha, o ácido poliacrílico, tá? É o que mais temos no líquido. E a sílica é o que mais temos no pó, ou seja, 35,2% em massa percentual, né, é vidro. Por isso que se chama cimento de ionômero de vidro. E é por isso que quando a gente prepara esse material, ele fica com um aspecto brilhante, tem uma lisura bonita. Você passa, né, a língua nele, o paciente fala que, nossa, não estou sentindo nada. Os outros materiais acabam sendo mais rugosos, né? Um pouco mais ásperos, assim dizendo, tá? Então, é isso que dá essa superfície mais lisa, mais confortável ao paciente, tá bom? Então, é mais para ilustrar aí a composição aí do material e a apresentação, que é o kit, né? Que vem um pó, um líquido, um medidor e um bloco de espatulação, tá bom? É o kit que vem do fabricante, tá? Qual que é o material que a gente vai usar, então, para preparar esse cimento de ionômero de vidro? A gente tem que ter uma placa, né, uma placa de vidro, né, uma base rígida, uma base que vai dar um bom alicerce, o kit do fabricante, né, que é pó, líquido, espátula e medidor, uma espátula de plástico,
não podemos aglutinar, não podemos aglutinar o cimento de ionômero de vidro com espátula metálica. Primeiro, quebra a sílica, quebra o vidro que está lá dentro, as pequenas partículas, porque a pressão é maior. E o metal reage com o flúor, então vai diminuir as propriedades do material. Tá? Então a recomendação literária para se preparar o ionômero de vidro é com espátula plástica. Né? E aí o algodão para fazer o isolamento do dente e também para fazer o quê? O acabamento dessa restauração. Como que a gente faz o acabamento? Com vaselina. Então a gente pega uma bolinha de algodão, né? Pegamos a vaselina e passamos assim para dar mais lisura ainda, né, na superfície. Tá bom? Vocês vão aprender isso aí nas técnicas de inserção e distribuição de material obturador. Tá? No próximo semestre aí. Tá bom? E como que se dá, então, o preparo do sieve? Eu não vou colocar todo o pó em direção. Lembra que eu separo sempre em porções? No sieve, a gente vai fazer de que forma, né? Ali no meu bloco de espatulação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pó e vou colocar o líquido. O pó é medido com a espátula, né? Com o medidor, perdão, né? E o líquido é a gota que sai. É 1 para 1, uma gota para uma porção, uma gota para uma porção. Tem dúvida? Pegue a caixinha do material, o bulário e leia. Lá eles explicam tudo. Né? Isso que eu falo, não precisa ter dúvida. Tem dúvida? Vai na literatura que vocês acham aí como prepara. Né? E aqui são as dicas práticas. Então qual que é a dica prática? O pó tá aqui, eu vou separar em 2 partes e uma delas eu separo de novo. Então eu vou ficar com 3 partes, uma metade maior e 2 metades menores. Tá? E aí eu coloco a primeira porção e risco em movimentos circulares leves. Porque eu não vou amassar, eu vou simplesmente aglutinar, colocar o pó no líquido. Quando o pó bate no líquido, o líquido já absorve aquele material. É muito legal. E aí aqui nós temos o quê? Ó? Coloco uma parte, coloco outra parte, até o momento que eu tenho o quê? O preparo final do material. Como que vai se dar esse preparo final do material? Quando eu puxar e ele fazer como se fosse um chiclete. É o ponto de bala que a gente diz. Quando a gente prepara a bala de caramelo, né, a gente acha o ponto de bala, tá? É quando eu puxo a espátula e eu vejo que forma uma gosminha, forma, né, um fiapinho de material ali. Aquele momento é o momento que a gente pode recolher o material para começar a inserção na cavidade, a inserção e a distribuição na cavidade. Então não tem segredo esse processo. Quais são as dicas? Primeiro, é a aglutinação, não a espatulação. Segundo, separar por porções, não colocar todo o material, deixar o material absorvendo o pó devagar. Movimentos leves circulares, até o momento que eu tenho o preparo todo feito. E qual que é o momento que vai para o dentista? Ou para o técnico de saúde bucal inserir o material? Quando ele está em ponto de bala, tá? Ele está com aquela formação daquele fio de material, tá bom? Ponto de bala, né? Na primeira oportunidade que tivermos aí para demonstrar isso para vocês, a gente vai demonstrar ao vivo aí. Espero que logo, né? Tô otimista, hein? Vamos lá? Então aqui, gente, é um resumão para vocês, tá? Para que vocês possam ler aí, tem um material também, que fala aqui, né, do fracionamento, né, de como que a gente faz a inserção e a distribuição, que vocês vão aprender lá no módulo 3. Mas o que eu quero destacar de todo esse texto aqui é isso, ó. O material deve ser levado à cavidade quando estiver na fase de ponto de bala, tá? Que é esse fiozinho que eu mostrei para vocês, é aquela melequinha que se forma, literalmente, né? Momento este que o escoamento e a adesão no material são mais favoráveis em relação aos tecidos dentários. Qual que é o tempo de presa inicial? O material começa a perder essa viscosidade, começa a endurecer. 5 minutos. É o que os fabricantes falam, em torno de 5 minutos. Né? Sempre que a observação do material é importante, pois o brilho tende a diminuir conforme a reação progride, tornando o material sem brilho. Momento este em que o operador pode remover eventuais excessos e realizar a acomodação do material na cavidade, utilizando o quê? A vaselina e o algodão. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é um material que, dependendo da temperatura, né, da boca, do ambiente,
pode endurecer, enrijecer mais rapidamente ou mais lentamente. Porque como ela mexe com calor, é uma reação exotérmica, isso vai influenciar bastante também no material, tá bom? E aí, quais são os métodos para a gente aplicar esse material, tá? Nós temos aí a seringa Centrix, nada mais é do que uma pistola que a gente coloca o material aqui dentro, encaixa aqui e aperta. Conforme eu aperto, vai ser despejado dentro da cavidade, tá? Posso usar seringa de inserção, é uma seringa normal, como se fosse uma seringa de insulina, uma seringa de injeção normal, né? Só que ela tem uma ponta curvinha. Então eu coloco o material lá dentro, coloco ali na cavidade e espremo lá dentro, tá? E o jeito que mais a gente faz no consultório? Utilizando a espátula de inserção, tá? Ou seja, eu pego o material e acomodo na cavidade com a espátula de inserção. E aqui só para visualizar, né, que vocês tenham uma visualização, depois que eu insiro o material, faço o preenchimento, eu pego um algodão embebido em vaselina e faço o acabamento da restauração, tá? De ionômero de vidro. É assim que a gente vai executar, que vocês vão aprender, como eu disse de novo, aí no módulo 3, tá bom? Então aqui são as formas de inserir e distribuir o cimento de ionômero de vidro na cavidade, tá bom? Cimento de fosfato de zinco.